cartas, cartões postais, fotografias impressas, documentos variados em papel. Durante milhares de anos, a nossa memória era analógica, palpável. Como garantir que objetos que contam a nossa história possam existir também no meio virtual? A digitalização de acervos é um desafio contemporâneo. É sobre isso esse Meio Tempo, o programa da FGV Comunicação Rio. Eu sou a Leila Sterenberg. Fica ligado. Eu recebo hoje a Nina Carneiro, que é analista de documentação e informação do CPDOC, o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea da Fundação Getúlio Vargas. Nina, bem-vinda. Obrigada, Leila, pelo convite. É um prazer estar aqui com você. É um prazer nosso conversar contigo. Olha só, a gente vai começar como a gente costuma, que é quebrando o gelo. Na tua vida pessoal, qual é o objeto associado a uma memória mais precioso que você tem, valendo qualquer coisa? Primeiro sapatinho, seu primeiro livro infantil, fotografia impressa, o que é? Então, eu acho que assim que eu tenho uma memória mais querida, eu sempre gostei muito de ler, mesmo antes de saber ler. E eu lembro que a minha mãe costumava ler para mim, ela tinha uma coleção do Monteiro Lobato, que foi do meu avô. Eu lembro até, inclusive ainda tenho esses livros na casa da minha mãe, né? Que eram umas edições numa capa verde, assim, se desfazendo um pouquinho. E só de olhar para ele até me vem o cheiro do livro, né? Então, eu lembro muito isso. Até depois, quando eu passei a ler e tudo, essa experiência de entrar ali dentro daquele mundo, assim. Então, de memória, eu acho que é isso que eu guardo com mais carinho, uma das primeiras. Sabe que tem essa coleção na minha família também? Só Jura? que no nosso caso é uma capa vinho, assim, meio de couro e tal, com a letrinha dourada, né? E era do meu tio, e aí a minha mãe também leu, e aí passou pra mim, e tá lá na casa da minha mãe, guardada em algum lugar. Pois é, que vai passando, né? Eu adoraria, assim, se um dia eu tiver filhos, assim, que eles também tenham esse contato, né, com esses livros. Até uma das razões porque eu nunca me desfiz deles. Mesmo sem ler há anos, né, eles continuam lá guardadinhos. Para a gente entender o desafio que a digitalização vem representando para o CPDOC, qual é o tamanho do acervo de vocês em números de documentos, cartas, etc.? Então, no caso do CPDOC, tem um programa de arquivos pessoais que tem mais de 2 milhões de documentos, e isso aí envolve desde cartas, manuscritos, fotografias, documentos sonoros e audiovisuais, e o programa de história oral, que inclusive é que eu trabalho mais perto, que já tem mais de 2.500 entrevistas produzidas. Ou seja, pensando assim em universo, não é o maior arquivo do mundo, a gente é até um arquivo relativamente pequeno, mas é um número grande de documentos. E digitalização implica em uma série de processos, e um deles também muito importante é a questão de orçamento, né? Você digitalizar implica num custo, que é o custo de você digitalizar os documentos e depois preservar eles no meio digital. Então, é um desafio grande. O CPDOC foi criado em 1973. Quando é que começou a digitalização? O processo de digitalização começa... Para começar, é que você nunca faz tudo ao mesmo tempo, né? Você faz por projetos. Ele teve início nos anos 2000. Teve um grande projeto que foi de 2008 a 2002, se eu não me engano, foi uma parceria com o Banco Real, que inclusive digitalizou praticamente todo o documento do Getúlio Vargas, se eu não me engano, digitalizou todo o passivo da história oral, então todos os documentos sonoros e audiovisuais que tinham sido produzidos até então foram digitalizados. E hoje em dia o que a gente faz é muito assim por projeto, né? Quando consegue alguma verba de orçamento, pega um determinado arquivo e tenta digitalizar a maior parte assim daqueles documentos. Em termos até do processo, muita gente pergunta isso, como é que você escolhe o que vai ser digitalizado, digamos assim, se você não tem nenhum projeto em andamento, né? Um dos critérios de escolha são os arquivos mais acessados. Por exemplo, claro, tem o arquivo do Getúlio Vargas, que foi o primeiro que chegou, foi o que inaugurou o CPDOC, o Programa de Arquivos Pessoais, mas também teve o arquivo do Gustavo Capanema, que era um que as pessoas tinham muito interesse, assim, né? Por ser um personagem muito marcante ali esse Brasil do pós a Primeira República, enfim. Então, ele também foi um que, quando teve oportunidade, ele foi um que foi digitalizado, porque ele é muito acessado. Vou fazer uma confissão aqui em público. Um avô meu, Murilo Braga, que foi presidente do INEP, tem seus arquivos no CPDOC. Então, Jura? uma hora dessas, eu vou lá visitar vocês para ver esses arquivos, porque a minha família doou. Ele foi do INEP, foi do DASP, então trabalhou com Capanema.
Getúlio, essa turma toda que tem, né, enfim, está na gênese aí da fundação, então houve essa opção exatamente da família de doar para o CPDOC. E aí eu te pergunto, é algo que vocês fazem até hoje, de receber doações de pessoas que têm entre seus integrantes aí a gente que faz parte da história do Brasil de alguma forma? Ah, com certeza. Inclusive, o CPDOC, ele é um arquivo sempre em crescimento, né? A gente inaugurou a nossa Casa Acervo em 2016, que aqui é até perto, né? Jornalista Orlando Dantas, e ela dobrou o espaço do acervo, né? Ou seja, a quantidade de acervo que a gente poderia receber. Essa questão de doação, é claro, se tem alguém que foi isso, algum parente que teve alguma atuação política relevante, assim, nesse Brasil, a gente fala que é isso. O CPDOC, ele é o Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, ou seja, a gente foca nos documentos pós-décadas de 30. Então, é até mais interessante porque, digamos que vem alguns acervos mais recentes, assim, pra gente, né? Então, claro, se algum familiar tiver alguma coisa ali, quiser entrar em contato, sempre tem essa possibilidade. Recentemente, teve até uma certa mudança na linha. Teve duas mudanças muito importantes na linha dos acervos recebidos, né? Uma delas foi que, até então, a definição dos arquivos recebidos eram homens que tiveram atuação política e trajetória no Brasil. E agora passou a ser homens e mulheres. Ou seja, que, inclusive, tem sido um grande movimento assim, dos acervos, né? De também olhar para a atuação das mulheres, né? Que mesmo tendo sido historicamente excluídas, assim, de desenvolver papéis públicos, tem algumas que, inclusive, nós temos. Que mulheres relevantes na política têm seus acervos lá? Então, nós temos o acervo da Almerinda Farias Gama, tem o acervo da Carlota Pereira de Queiroz, tem o acervo da Luísa Aranha e da Delmilda Aranha, que foram, respectivamente, a mãe e a esposa do Oswaldo Aranha, assim. O acervo dele também está aqui. Esses foram os acervos, assim, dessas duas, da Delmilda e da Luísa, que foram interessantes, porque eles chegaram tem um acervo do Oswaldo Aranha, e foram vendo, quando eu estava organizando ali, que aquelas mulheres tinham tanta... um papel tão relevante, assim, tanta atuação, que fazia sentido você fazer esse desdobramento. No caso tem outro acervo que chegou depois, que foi o da Ana Amélia, que foi o oposto. O marido dela, que era o Marcos Mendonça, ele aparecia ali, ele teve até uma atuação interessante, até em termos de outras esferas, porque ele foi goleiro do Fluminense logo no início ali do século XX. Então, foi a partir do acervo da Ana Amélia que foi se desdobrando o acervo dele, né? Então, tem esses casos. E mais recentemente também chegou o arquivo da Luísa Erundina, que até no tempo que a gente está falando, ele é um grande desafio, porque ele foi o primeiro arquivo que chegou inteiramente digital. Perdão, ele tem algumas coisas assim físicas, mas ele tem um volume digital muito grande. Então, teve que se debruçar assim com novas questões, que esses outros acervos não tinham tanto assim. E também uma outra linha, que foram o acervo de intelectuais. E assim que também teve homens, mas também mulheres, como a Ivone Magui, a Marisa Peirano, são duas antropólogas. Você acabou respondendo a pergunta que eu ia te fazer, que é se já chega material digital. Então, essas alturas já chega. Já chega. Essa questão do digital, assim, para os acervos, os acervos, de certa forma, eles são muito bem estruturados em termos das suas práticas e metodologias. Só que o digital, ele chegou com tanta força, assim, que, de certa forma, ele não espera você parar e ver, vamos discutir como é que a gente faz. Você já tem que lidar com esses tipos de documentos. E especialmente, assim, quando você vai falar, tem uma parte, assim, claro, da organização dessa metodologia, mas também de você lidar com outras áreas. E uma delas é a ciência da informação. E aí, dentro do universo arquivístico, você tem coisas como padrões e formatos de guarda e de acesso, que são os formatos de guarda, que são os que têm... são ideais para serem preservados ao longo tempo, né? Quando a gente pensa em acervo, a gente está pensando sempre num documento em estado de preservação. Ele nunca termina de ser preservado. Então, sempre vai ter que ter um trabalho ali do profissional de garantir a integridade dele, seja física ou seja digital. Pois é, porque a tecnologia vai avançando. Então, houve uma época que um arquivo digital, sei lá, estava num disquete, né? Estava num HD. Agora está no SSD, está na nuvem. Como é que é essa historinha, né? Como é que foi mudando a digitalização de vocês e hoje qual é o estado da arte? É uma pergunta complexa, assim, porque é longa.
digamos assim, né? Como você falou, quando o digital... Para começar, quando o digital foi surgindo, quando a gente começou a utilizar ele, assim, isso aí não é muito a minha área, eu não vou me estender na questão da evolução das tecnologias, mas digamos que, assim, o grande ponto de virada foi realmente os anos 90 e os anos 2000, porque começou a se produzir muito digital. Porque teve um barateamento, assim, então mais pessoas tiveram acesso e começaram a produzir mais documentos. O que aconteceu, sim, que teve muita perda desses tipos de documentos. Porque você usou, assim, o exemplo do disquete. O disquete foi um deles que até teve uma certa adesão, assim, por parte das pessoas, mas tem muitos outros tipos de suporte que se perderam. Ou seja, porque não foram adotados em larga escala, como, por exemplo, no caso do audiovisual, isso, assim, é um pouquinho... que eu também trabalho bastante com essas coisas de preservação audiovisual. Tem o caso das fitas Betacam. As fitas Betacam, até talvez ouvintes assim mais novos nunca nem ouviram falar, assim, também não é nem muito assim da minha época. Elas eram muito utilizadas nos anos 80, mais ou menos, 90 por aí. também. 90 também. Até o começo dos 2000, se usava na televisão fita beta. Na televisão, muito, exatamente, né? Só que para o uso do dia a dia, digamos assim, o uso de produções amadoras, o que surgiu na mesma época? O VHS. E o VHS se popularizou muito. E eu até uso isso como exemplo. Você fala, mas o VHS era um formato melhor que o Betacam? Não necessariamente. Betamax, na verdade, né? Era Betamax. Isso aí. Isso. Mas não necessariamente, só que ele se popularizou e ele tinha um custo mais barato. Até você comprar uma fita VHS, uma filmadora também. Então, as pessoas passaram a utilizar muito mais VHS do que esses outros tipos de formatos. O que vai acontecendo ao longo do tempo, né? Você vai perdendo o que a gente chama de obsolescência dos equipamentos, ou seja, você vai ter menos equipamentos que vão ler aquele tipo de suporte e, mais para além disso, obsolescência técnica. Você vai ter menos profissionais que sabem operar o equipamento e aquele suporte. Então, o que acontece, assim, por exemplo, hoje em dia, no caso de um disquete, como chega ainda, né, dentro dos acervos de disquete? Como você vai digitalizar aquilo se você não tem mais leitor de disquete? Até recentemente, os computadores vinham como fábrica um leitor de CD, DVD. Hoje em dia, nem mais isso. Então, se você quiser ler aquele material que tem ali dentro, você vai ter que comprar um outro equipamento, né? Ou seja, isso vai se acelerando de certa forma. Antigamente, as mudanças tecnológicas, ela tinha até um certo tempo de respiro, né? Até se você parar para pensar nisso, é claro. No caso do audiovisual, por exemplo, as películas, e depois Betacam, VHS, DVD, Blu-ray, e aí agora o digital. Ou seja, né? Se você vai ver cronologicamente, tem menos tempo entre essas mudanças. E até menos tempo para você realmente, até num ponto de vista teórico, de sentar e discutir. Porque enquanto você está discutindo, muita coisa já está se perdendo, né? Tem sim uma certa noção de um apagão digital que aconteceu, de muitas mídias que foram perdidas, simplesmente porque não se achou de interesse, assim, como eu falei no início, né? Você digitalizar qualquer tipo de documento tem o seu custo e às vezes não era alguma prioridade para determinadas instituições, às vezes que não conseguem mesmo, e aí você não tem mais como até acessar isso, né? Então, digamos assim, que o estado da arte, hoje em dia, é um pouco isso, né? Quando você vai digitalizar, digamos assim, a prioridade é você recuperar o conteúdo daquele documento. Então, até na hora, quando algumas instituições fazem escolhas, né? Elas vão tentar digitalizar aquele formato, aquele suporte que está em risco de deterioração, em risco de perda mesmo. A partir disso, você vai tentar digitalizar aquilo que você tem o seu equipamento dentro da sua instituição. E aí pode ser até um trabalho de formiguinha, né? Determinados suportes têm digitalização em tempo real, ou seja, um filme Isso acontece muito até em instituições de televisão, né? Um filme de 1h30 vai levar 1h30 para ser digitalizado, né? E aí, ainda tem esse passo final, que são os arquivos que estão chegando hoje em dia, que foram produzidos já no seu meio digital. E aí, o que a gente chama dos documentos nato-digitais, que têm as suas séries de complexidades, assim, as suas séries de questões, e aí tem até outros passos, outras discussões, que é você fazer curadoria digital desses documentos, né? Porque vai se acelerando tanta produção, tem tanta coisa produzida, que às vezes você tem documentos replicados mesmo que chegam para você. Ou coisas,
um vídeo que é 5 segundos, porque alguém filmou, deixou ali, parou de filmar, mas ele chega para você. Então, também faz parte do trabalho, assim, de quem trabalha, do trabalho de profissionais de acervo, de criar estratégias para lidar com isso. Mas fica armazenado como atualmente? É na nuvem? É num grande servidor? Onde é que é? No caso da FGV, no caso do CPDOC, como a gente está dentro de uma instituição maior, que é a Fundação Getúlio Vargas, a gente faz tem um servidor físico, que fica até num bunker, se eu não me engano, aqui em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e ele é feito backup em fitas LTO, que é um formato que é bastante utilizado ainda, assim, tanto aqui no Brasil quanto em instituições internacionais, né? Também isso é algo importante. Essa coisa do digital, você sempre estar atento a ver o que está acontecendo lá fora, o que está sendo discutido, assim, mesmo que muitas vezes as discussões sejam fora, assim, um pouco da realidade mesmo dos acervos brasileiros, mas faz parte também da gente entender e acompanhar sempre o que está sendo colocado e como é que a gente pode aplicar e replicar aqui. Mas, enfim, no caso aqui do CPDOC é isso, é um servidor físico com backup em fita LTO, mas tem muitas alternativas até para acervos menores que as pessoas estão utilizando, assim. A nuvem, né, já tem hoje em dia as chamadas clouds, que você pode até como pessoa física mesmo comprar e colocar os seus documentos. Elas, digamos assim, que são alternativas, às vezes mais baratas e mais acessíveis também. Também isso é importante, né? Não é toda instituição que tem uma infraestrutura como tem o CPDOC. E as fitas de LTO você tem que armazenar em algum lugar também. Então, é mais uma coisa para mais uma preocupação. E elas têm gerações, assim, né? Eu acho que a primeira foi lançada mais ou menos no ano 2000. Eu nem sei em qual a gente está agora. Eu acho que a gente utiliza 5 a 6. E tem questões também. Eu acho que as mais antigas também não são lidas. Elas também passam por esse processo de obsolescência técnica, né? Então, mesmo sendo uma boa alternativa, né? Porque elas são boas, isso para você armazenar a longo prazo. Quando a gente fala de acervo, esse a longo prazo não é, se tiver bom daqui a 50 anos, tudo bem. Não, ele é para sempre, né? Só que você fala para sempre dentro do digital é muito complexo. Isso aqui é difícil, né? Porque você tem documentos com milhares de anos que estão aí, com centenas de anos, vários, né? E você não tem certeza se algo que se dá no meio digital vai estar aí daqui a 50 anos. Então, é um desafio enorme do nosso tempo isso. Demais, assim. Tem até certas formas, certos processos. Muitas instituições têm desenvolvido e feito, né, planos de preservação digital, né? Algo que é um dos nossos desafios aqui, foi até o que eu estudei no meu mestrado um pouquinho, e o que a gente está tentando fazer. Mas mesmo assim, um plano de preservação digital, ele precisa ser revisto pelo menos anualmente. A gente está numa escola de comunicação digital, a FGV Comunicação Rio, que é a Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getúlio Vargas. Aliás, com um vestibular aí aberto para inscrições. Esse profissional formado em comunicação digital é um profissional interessante para esse setor de memória digital, para fazer o acervo digital, inclusive de empresas, porque a memória organizacional também precisa ser arquivada de alguma forma. Não, absolutamente, absolutamente, né? Toda empresa tem o seu acervo. Mesmo que não seja de caro que você enxergue numa empresa de grande porte, ela necessita de profissionais. Essa questão do comunicador digital, eu acho essencial, porque quando a gente pensa em acervo, você pensa assim, produção, gestão, preservação e difusão. Eu acho que a difusão tem sido uma grande chave que as instituições têm investido muito hoje em dia, especialmente no digital, porque você digitalizar o seu acervo, sim, é claro você preservar ele no meio digital, mas também é você conseguir prover o acesso para ele. Eu falo até em democratizar o acesso. Porque o digital ele tem muito esse papel, ou seja, se você disponibiliza online, o nosso acervo ele fica aqui na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro. Então, quem tem condição de vir aqui no acervo, que funciona de segunda a sexta, né? É um número limitado de pessoas. Agora, se você disponibiliza ele online, você aumenta exponencialmente, né? Isso vale para empresas, isso vale para qualquer instituição, da Biblioteca Nacional ao Arquivo Nacional, passando pelo Louvre. Todas, absolutamente todas. E aí, eu
entendo, assim, que esse profissional da comunicação, ele pode pensar em ações, ele pode pensar em iniciativas, em atividades, assim, em novas formas até de você expandir o público desses acervos, né? Porque, assim, o que a gente tem aqui é interessantíssimo e às vezes a gente até sente, né? Que ele não é tão conhecido quanto ele poderia ser. Mas isso é uma realidade, assim, geral de arquivos. Inclusive, é um desafio porque a gente não costuma ter profissionais de comunicação dentro dos acervos. Espero que isso mude, né? Tua trajetória profissional qual é? Como é que você chegou ao CPDOC? Na verdade, eu já estou no CPDOC há 13 anos. Eu comecei como estagiária, eu fiz Ciências Sociais na UFRJ. Aí eu entrei aqui como estagiária no meu 5º período, no Núcleo de Audiovisual e Documentário. Aí quando eu estava, literalmente, eu me graduei, e aí eles me ligaram e chamaram para eu entrar como técnica audiovisual no programa de História Oral, né? Então, eu até falo assim, a minha entrada e a minha trajetória nos arquivos, ela vem primeiro na prática e depois na teoria, digamos assim. Eu aprendi no dia a dia. E aí, até muito suscitada por todas essas questões, eu fiz o meu mestrado profissional aqui, agora também estou no doutorado profissional em História, né? Mas o arquivo, ele é, por essência, um campo transdisciplinar. Então, você precisa dialogar com as diferentes áreas ali, né? Eu não sou de arquivo, mas eu dialogo com questões de arquivo. Eu trago, claro, minha bagagem das ciências sociais, mas eu também gosto muito da área de cinema, já estudei audiovisual, claro, a história, a comunicação, né? Como eu falei, tem que ter. E aí também essas áreas, assim, um pouquinho mais áridas, né? Como ciência da informação, mas que também a gente precisa entender para fazer da melhor forma, assim, o nosso trabalho. Quem é das ciências sociais, da história ou mesmo do jornalismo, acho que se emociona quando vê algo que, caramba, isso é super relevante, né? Isso é histórico, isso é nossa memória. Você já se deparou com alguma coisa que te surpreendeu ou que te emocionou? Já. Nem foi assim que eu me deparei trabalhando, mas quando eu já estava aqui há um certo tempo, né, que eu descobri isso, que é em relação à carta de suicídio do Getúlio Vargas. Que, na verdade, o Getúlio Vargas, ele fez várias versões da carta. Ele, inclusive, tem uma versão de 32, uma versão de 45 e a de 54, que é final, ela tem várias versões. Inclusive, na versão original, não tem a frase do saio da vida para entrar na história, né? Essa foi que foi divulgada, assim, na imprensa. E quando eu soube, assim, dessa história, todas estão aqui no CPDOC, digitalizadas, inclusive, né? Eu achei algo tão interessante, porque aquilo que a gente aprende ali na escola é uma parte ínfima, assim, é muito pequena, né? Eu achei fascinante ali ver que sempre foi o plano dele, digamos assim, né? Ele tinha realmente uma visão de como é que ele queria ser lembrado ali para a história, né? Então, esse documento até eu costumo falar dele para as pessoas porque é muito desconhecida essa informação. Soturno, mas é interessante a versa. Olha só, o que acontece com o acervo físico? Tudo bem, foi digitalizado, mas a carta física continua existindo e é armazenada pelo CPDOC, não? É armazenada. Isso aí a gente tem aqui o nosso acervo, né? O acervo físico, ele continua lá. Como eu falei, a gente inaugurou a casa em 2016 e foi ótimo, porque ela foi feita, assim, digamos, no melhor mundo possível do que um acervo podia ser, com controle de temperatura, controle de umidade, né? O acervo sempre vai ficar lá. Até essa é uma noção, eu digo que nem existe mais, né? A ideia de depois que você digitalizar, você pode rasgar tudo e jogar fora. Não, pelo amor de Deus, jamais, né? Digitalizar algo que tem um suporte físico é você fazer uma cópia digital dela. O seu documento primário sempre vai ser aquele físico. Então, sempre vai ser necessário você preservar ele, né? Como eu falei, um documento está sempre em estado de preservação. Então, nós deixamos ele lá, assim, né? No nosso acervo, com todos os cuidados, né? E, assim, essa cópia digital, ela serve como acesso, é claro, né? E também como uma forma de segurança. Chegou a hora aqui da nossa conversa em que a gente bota no papo a inteligência artificial. Ô Nina, eu perguntei a um chatbot, no caso o Gemini, como garantir que a memória digital não se perca por conta de mudanças tecnológicas, que a gente já até falou disso aqui. Resposta: faça cópias de segurança regularmente, mantenha cópias dos seus arquivos em diferentes locais físicos e digitais, utilize serviços de armazenamento em nuvem confiáveis, converta para formatos universais,
Transforme seus arquivos para formatos mais estáveis e amplamente suportados, como PDF, TXT, JPEG. Interessante isso também, que é a questão do formato, né? Organize seus arquivos, crie uma estrutura de pastas clara e lógica para facilitar a localização e o gerenciamento dos seus dados. Isso também é básico para qualquer um, ainda mais um arquivo do tamanho do CPDOC. Use metadados, isso é interessante também. Adicione informações relevantes aos seus arquivos, como datas, títulos, descrições, né, os dados sobre os dados. Escolha dispositivos de armazenamento duráveis, aí é que mora o perigo, né? Pô, esteja atento às novas tecnologias, já falamos disso aqui. Considere contratar o serviço de preservação digital. Olha aí a oportunidade de trabalho, gente. O que você achou? Ele resume aqui: a preservação da memória digital exige proatividade e planejamento. Ao seguir essas dicas, você aumentará significativamente as chances de proteger seus arquivos para futuras gerações. Isso vale até para as nossas fotos, né, que estão aqui no celular. Com e certeza. aí, eventualmente, pode dar ruim e a gente perder tudo. Não, eu acho assim, ele tá absolutamente certo. Eu acho que tem algumas questões aí até que ele colocou, né, falando um pouquinho do formato, assim, também é importante ressaltar isso. A questão até de você investir o que é chamado do formatos abertos, que é o contrário de formatos proprietários, né? Que ele até usou uma palavra que eu particularmente discordo, que é formatos mais estáveis, né? Nenhum formato é absolutamente estável. Ele pode ser, sim, mais adotado, é claro, mas, por exemplo, até aconteceu agora recentemente o FLV, o famoso Flash, que era o formato da Adobe, e a Adobe descontinuou esse formato a partir de 2020, dezembro de 2020. Então, mesmo tendo sido avisado, foram meio que 2 anos de aviso, a partir de um certo momento, ela parou de dar suporte àquele tipo de arquivo e parou de rodar, efetivamente. Mesmo que um ou outro reprodutor ainda conseguisse, era muito comum de você entrar em algum site de internet, tinha alguma coisa ali que tivesse em Flash, ele não rodava mais. Isso porque o Flash ele era um formato proprietário. O formato de código aberto, eles podem ser suportados por outros tipos de desenvolvedores que não necessariamente aqueles que produziram eles. Por isso que nos arquivos, assim, o ideal seria, assim, até nos arquivos, é claro, quem quer preservar os seus documentos, é você investir nesses tipos de formatos, porque tem menos chances de acontecer uma coisa dessas. Você pode falar, por exemplo, o MOV é um formato proprietário do QuickTime, que é da Apple. Mas a Apple nunca vai acabar. A gente não sabe o que vai acontecer, assim. Pode ser que ela não acabe, mas ela vai investir em outro tipo de formato e vai deixar de suportar aquele, assim. E aí você vai ter uma quantidade gigantesca, assim, de arquivos, que você ou vai ter que converter ele para outros, que já é uma questão, porque toda espécie de conversão implica numa compressão, ou seja, numa perda de informação, ou você simplesmente vai ter formatos que não vão ser mais lidos, né? Então, é importante ter isso em mente, assim. Pode parecer que é muito técnico, assim, mas estudar só um pouquinho mesmo, né? Os próprios bots, assim, podem ajudar a gente nisso, né? Essa é uma das questões. E como você falou, até a gente mesmo, no nosso dia a dia, você pensa, eu tenho tudo no meu HD tá lindo, maravilhoso ali na minha casa, mas você pode perder esse HD, ele pode queimar. Eu digo assim, que o ideal mesmo, se você quer investir, quer pelo menos ter um mínimo de segurança, tem um HD e tem uma nuvem também. É o famoso backup, né? E vá fazendo backup das suas coisas também, exatamente, de forma sistemática. O metadados é o melhor dos mundos, é claro. Tô falando uma pessoa ou uma instituição pequena, enfim, instituições é mais importante sim, até para você conseguir acessar aqueles dados depois, né? Porque não adianta só você guardar e também não saber o que está ali. Vai te criar outro tipo de dor de cabeça, digamos assim. E você faz isso com os teus arquivos pessoais ou é casa de ferreiro, espeto de pau? Eu diria que eu faço mais assim do que uma pessoa que não trabalha com arquivo, né? Porque eu já tenho um pouco esse olhar, né? Eu tenho tudo no meu HD, eu tenho também numa nuvem, assim. Eu tenho meio que o cuidado, se eu vou numa viagem e tudo, depois pego no meu celular, já passo tudo ali com a data da viagem. Assim, eu tenho até um pequeno sonho pessoal de um dia conseguir construir um acervo meu. Mas aí eu acho que implica que eu teria muito tempo livre, que eu não tenho, assim. Então, meio caminho andado. E é interessante que eu tenho 2 filhas, né? A mais velha ainda teve albinho de fotos impressas, a mais nova, né, 6 anos depois, aí tem uma ou outra foto, mas bem menos, né? Porque já tudo foi digital. Poxa, mãe, não tem um álbum físico? Então é isso, né? A gente vai evoluindo na digitalização, mas o físico continua tendo seu valor. E já que a gente falou de inteligência artificial, como é que fica a inteligência artificial na memória? Porque você
pode criar uma memória falsa, você pode adulterar alguma coisa e daqui a um tempo você não sabe se aquilo efetivamente aconteceu ou não. Você tem textos gerados por IA que contam coisas que são verossímeis, mas não foram daquele jeito, e isso sem falar em áudios e imagens. Que desafio é esse, gente, para os arquivistas? Olha, Leila, isso aí é um grande, grande desafio, né? Isso aí, tudo que eu tô falando do digital, que tem o seu tempo, que às vezes é difícil você acompanhar, então aí veio inteligência artificial e ainda deu um nó ainda maior na cabeça das pessoas, né? Porque isso, a inteligência artificial já existe há muito tempo. Só que, muito tempo, né? Consideravelmente. Só que agora o uso dela se popularizou no sentido... Se popularizou de ser mais acessível, né, para as pessoas. Então, está sendo criado mais coisas por meio dessa inteligência artificial. Todo evento que você for de arquivo agora, tem alguém discutindo uma mesa falando sobre inteligência artificial. O que eu vejo é que as próprias pessoas, assim, não sabem tão bem, né, para onde vai, assim, mas pelo menos vamos discutir. Eu acho que o que é produzido por inteligência artificial, até o que a gente fala dentro dos arquivos, até a ideia de verdades e mentiras, não são tão preto no branco assim, né? Porque o que foi guardado e armazenado também foi guardado e armazenado por um motivo, né? O documento que sobreviveu 1000 anos sobreviveu por um motivo que vários outros não sobreviveram, né? Tem uma narrativa implícita ali naquela escolha. Exatamente, né? Se chama... É um conceito do Le Goff, né, que é um historiador francês, da monumentalização do documento. Então, a partir do momento que ele entra no arquivo, ele é monumentalizado ali dentro, né? Eu acho que, de certa forma, a inteligência artificial ela vem para bagunçar um pouquinho essas ideias, mas que também é importante. Eu não acho que você deve descartar de cara só porque ela é produzida, porque ela está criando ali uma inverdade, né? Também é interessante entender por que ele foi produzido, né? Qual foi o estímulo para produzir aquilo. Teve até recentemente, como eu trabalho com história oral, alguém me perguntou o que achava de inteligência artificial para recriar memórias. Porque a história oral trabalha com a oralidade, né? Com as narrativas. E a inteligência artificial como uma forma de... se alguém está falando de uma comunidade que não existe mais, enfim, ela viria para recriar aquilo ali. Eu acho interessante. Eu acho que também ela agrega. Ela pode agregar. Tem muito historiador, muito arquivista, assim, que já de cara é contra, digamos assim, essas novidades. Fala muito fetichismo tecnológico e tudo. Eu acho que a gente tem que olhar assim. Eu acho que a gente ainda não sabe como vai ser, a gente ainda não sabe como vamos armazenar, como vamos catalogar esses novos tipos de mídias, assim, mas elas existem, não é porque a gente não vai olhar que elas vão desaparecer, e é importante já entrar no debate, só que sem absolutismos, assim, né? Então, eu acho que é o grande desafio, não tenho nenhuma resposta ainda, mas fico até animada, assim, porque eu acho que é algo que vem para atiçar mesmo, sabe? Vamos ter que olhar todas essas novos tipos de interações, assim, e pensar como é que ele afeta o nosso trabalho, como é que a gente pode reconfigurar o que a gente faz a partir dele. E uma última pergunta, porque aqui na escola faz muito o monitoramento das redes sociais. E como é que é isso para os arquivos? Porque o debate público está ali, se dando no X, antigo Twitter, ou no Instagram, e por aí vai. Dá para monitorar isso e transformar isso em acervo também? Essa aí, Leila, é uma questão muito interessante, que algumas pessoas estão se debruçando sobre isso, mas, assim, é muito complexo porque eu acho que ela entra na própria questão do que é um arquivo, do que é um acervo, assim. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho doida, assim, até quando eu comecei... Sempre que eu comecei a pensar sobre isso, eu até demorava a usar, porque eu era um pouco contra a questão dos stories do Instagram. Porque a ideia de uma imagem que se autodestrói, para alguém que trabalha com acervo, ela é muito doido, né? Algo que depois de 24 horas ela não existe mais. Mas eu fui entendendo, assim, que os stories, na verdade, ele é uma forma de comunicação. Eu acho que você tem que ler por ele por uma lógica de comunicação e não tanto imagética, assim, né? Dessa construção. Então, ela não é feita para durar, teoricamente, né? Eu acho que a gente também tem que ter uma certa noção de que
As redes sociais são parte de empresas, conglomerados tecnológicos gigantescos, assim, e que alguém está, sim, guardando aquelas imagens. Mas que não necessariamente, às vezes, a gente consegue. Aqui, no Acervo, a gente tem usado as redes sociais apenas como difusão. Mas eu também acho que, por exemplo, um post do Instagram, o que seria acervo seria a foto postada, os likes, as curtidas e os comentários. Tudo ali vai fazer parte de um documento, de certa forma, né? A própria questão, talvez, assim, do Twitter, que você vai... Do Twitter, né? Antigo Twitter, atual X, né? É o tweet, talvez, ali, e talvez os comentários embaixo. Mas aí você vai falar, mas aí vai ficar uma coisa gigantesca. Sim. Porque faz parte de como é que é a dinâmica das redes sociais. Mas eu acho que é como se fosse metadados. É essencial você entender, talvez, para uma foto ali, quais foram os comentários, como é que as pessoas reagiram àquela foto, como é que elas dialogaram entre si. Mas aí, ao mesmo tempo, as pessoas estão discutindo isso até de um ponto de vista teórico, e aí veio o Twitter virou X. E aí tem essa coisa, não, talvez ele saia do Brasil, talvez não tenha, aí tudo aquilo vai se perder, como é que a gente faz? Porque faz parte do tempo das redes sociais. Eu diria que isso é um dos grandes desafios de quem está lidando com arquivos digitais. Tem pessoas fazendo muito com ferramentas digitais, né, de raspagem de dados, isso aí mais no caso, claro, do X, né? No Instagram, que você ainda lida com imagens, eu nem falei aqui no nome TikTok, porque eu não tenho TikTok, nunca abri TikTok, eu acho uma coisa complexa ali, mas a gente tem que olhar assim, porque vai fazer parte, assim, se a gente está pensando em registro da própria cultura, assim, né, dessas novas culturas digitais, novas formas de interações, tá tudo ali, né? Eu acho que aí vai ter que ser um profissional que vai trabalhar na interseção entre arquivo, comunicação digital e talvez até antropologia. E quem sabe? Muita coisa, hein? Nina, muito obrigada por essa conversa, viu? Adorei. Obrigada. Obrigada por me chamar aqui. Foi um prazer. Prazer o meu. E é isso, gente. Prazer também ter vocês como audiência. Até o próximo Meio Tempo.